De Hugo Mota, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu a anistia parcial como um caminho para pacificar o país. Em uma entrevista, ele afirmou que os brasileiros não aguentam mais o radicalismo e criticou a busca incessante das autoridades por culpados. Além disso, Múcio também afirmou que nunca houve ameaça de golpe com a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, dizendo que quem tem a intenção de dar um golpe não precisa da Constituição. Por fim, o ministro defendeu a individualização de condutas e declarou que cabe ao Congresso decidir se haverá anistia ou não. Chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. A gente vai repercutir as falas dadas por José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, vários aspectos importantes nesta entrevista que ele concedeu no dia de ontem, enfim, principalmente quando ele avalia que não houve tentativa de golpe de Estado e teceu comentários acerca dessa narrativa. Para ele, nunca houve ameaça de golpe, né? Uma declaração importante, ainda mais nos tempos atuais. Bem-vindo, Mota. É uma declaração muito importante. Embora o que ela traga, a maioria de nós já sabia. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência. A anistia é um assunto urgente. Nesse momento, há cidadãos brasileiros presos, cumprindo penas absurdas por causa de uma manifestação, ao mesmo tempo em que milhares de criminosos andam soltos pelas ruas do Brasil. É preciso corrigir essa situação, prender os criminosos e soltar quem não merece estar preso. Entre os presos, há uma manifestante, mãe de 2 crianças, que foi condenada e presa por usar um batom para escrever em uma estátua. É preciso se perguntar que Estado é esse que dá vida mansa a traficantes, mas precisa encarcerar uma mãe de família por causa de uma frase. Essa injustiça é uma ferida aberta, é uma cusparada na cara dos homens e mulheres de bem desse país. É a gente que paga imposto para bancar os jatinhos e as gravatas finas dos poderosos. São eleitores que nem sempre podem votar em quem eles querem. São milhões de brasileiros que recebem aulas quase diárias sobre o Estado democrático de direito, mas que são tratadas todos os dias como manés. Chamar o Luiz Felipe Dávila, entender um pouco o peso dessas declarações. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. As repercussões sobre a entrevista de José Múcio Monteiro a uma emissora de TV no dia de ontem. Para ele, nunca teve ameaça de golpe, nunca se falou em decretar garantia da lei e da ordem, e ele destacando, né, golpista não precisa de Constituição. Essa frase chamou a atenção. Enfim, o que é preciso considerar, né, o peso, a robustez de uma declaração de José Múcio Monteiro, que é uma figura que não faz parte do entorno de Jair Bolsonaro. É importante levar isso em consideração também. Com certeza, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. As declarações do ministro Múcio é uma lufa de bom senso num governo dominado pela insensatez. Bom senso porque ele fala o óbvio, mas neste mundo da polarização e de escândalos, falar o óbvio tornou-se necessário. O que é o óbvio? Primeiro, Múcio diz que precisa haver a individualização da pena. Algo fundamental no Estado Democrático de Direito. Não se condena as pessoas, como foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, sem individualização de penas. Cada um tem que ter uma pena proporcional ao que fez. Uma coisa é um manifestante andando no Congresso, o outro é aquele que quebrou o relógio, é outra história. São penas que têm que ser proporcional ao ato de vandalismo ou não, ou mero manifestante. Esse não pode sequer ser indiciado.
Então, quando o ministro diz que é preciso ter proporcionalidade nas penas e individualização, ele está reforçando um pilar básico do Estado Democrático de Direito. Aliás, regras fundamentais que foram negligenciadas por ninguém menos do que o Supremo Tribunal Federal, que desrespeitou o devido processo legal, o direito à ampla defesa, ao criar esses inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, em que os advogados sequer tinham acesso aos autos do processo. Isso não existe numa democracia. Portanto, a anistia vai fazer justiça, ou seja, fazer valer o que está na Constituição e o que está na lei. Isto é a melhor forma, não só para resgatar a confiança nas instituições que zelam pela lei e pela Constituição, como também, como bem falou o ministro Múcio Monteiro, é a melhor maneira para começar a pacificar o país. Na verdade, a injustiça com condenações desproporcionais aos atos é o que ajudou a acirrar ainda mais os ânimos, aumentar a polarização e evitar que o Brasil conseguisse descobrir um meio para reconciliar a nação. Chamar o Cristiano Beraldo, também conectado ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quero compartilhar contigo e com a nossa audiência a fala de José Múcio Monteiro, concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva ontem à noite. Vou abrir aspas para José Múcio Monteiro. Nunca houve ameaça de golpe com GLO, garantia da lei e da ordem. O golpista não precisa de Constituição, de livro, de regra. Eu acho que a gente tem margem para conversar sem viés eleitoral, sem viés partidário, sem polarização, porque as Forças Armadas são guardiãs do país. Fecho aspas a fala de José Múcio Monteiro. O que achou da leitura, da interpretação do ministro acerca desse episódio que consome o país até hoje, Beraldo? O ministro José Múcio Monteiro é um homem razoável, é um homem que tem uma visão da coisa pública bastante apurada, é um homem de bom senso. E quem fala isso, quem acha isso, não sou eu, quem acha isso é o presidente Lula, que em 2009 o indicou para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas da União. José Múcio Monteiro conhece profundamente esse ambiente do poder do presidente Lula, do PT, das esquerdas, resolveu aceitar um convite, já aposentado, aceitou um convite do então presidente eleito para assumir o Ministério da Defesa, primeira indicação então, do presidente eleito, porque o presidente eleito tinha uma preocupação, um senso de urgência em acalmar as relações com as Forças Armadas, que naquele momento estavam ali vendo as manifestações acontecerem às portas dos quartéis. Bom, o ministro José Múcio, tão logo foi indicado, começou a trabalhar, houve a posse do presidente eleito, com a maior tranquilidade, fez a festa que quis, convidou quem quis, tudo aconteceu de uma maneira absolutamente normal. E aí veio o dia 8 de janeiro, em que as pessoas se reuniram em Brasília e muitas foram para a Praça dos Três Poderes e lá, talvez levadas por um espírito de manada, que acontece também depois de jogos de futebol, depois e antes, onde as torcidas se enfrentam, onde as pessoas eventualmente se reúnem para depredar as coisas, uma atitude absolutamente reprovável. Mas fizeram isso na Praça dos Três Poderes, invadiram prédios públicos aonde, por estarem desarmadas, não receberam nenhuma força contrária, não foram contidas neste ímpeto de depredar os prédios públicos, de ocupar os prédios públicos. Porque a ocupação em si do prédio público, mesmo que os manifestantes tivessem ficado lá por uma semana, que efeito exatamente isso produziria? Além do transtorno natural. Mas hoje, na época ali, 2023, pós-pandemia, onde absolutamente todos os procedimentos burocráticos
governamentais foram digitalizados, o próprio Supremo Tribunal Federal, que ficou operando de forma remota por muito tempo, a Câmara, que até hoje ainda tem sessões remotas, as pessoas, os deputados podem votar de forma remota. Então, do ponto de vista prático, os efeitos ali certamente seriam muito limitados. E o que José Múcio Monteiro está falando, o que ele disse ontem nessa entrevista, é que justamente não há ali elementos suficientes para que, de fato, houvesse um risco para a manutenção do Estado democrático no Brasil. Mas essas pessoas cometeram crime. E eu sou extremamente zeloso do patrimônio histórico brasileiro. Inclusive, acho que tratamos muito mal a nossa história e o patrimônio cultural que temos a partir dela. Ali, aquelas pessoas quebraram obras de arte, registros importantes, tiveram um comportamento criminoso, completamente reprovável. Precisam ser condenadas por isso, pelo crime que cometeram. Mas é errado que essas pessoas sirvam de troféu para um movimento que elas não fizeram e que não as beneficiaria. Se houve um erro, foi o erro do então líder, o ex-presidente, que deveria ter dito às pessoas que estavam tomando sol e chuva nas portas dos quartéis, ter avisado a essas pessoas que fossem para casa, que ali não era o lugar onde elas deveriam estar, porque nada deveria se esperar daquele movimento. O ex-presidente errou quando ficou alimentando uma expectativa de que alguma coisa aconteceria. Não, mais 72 horas, não, está aqui minha caneta Bic, criou aquele clima. Ele errou, e errou, não estou dizendo que errou do ponto de vista criminal, não. Errou do ponto de vista do respeito às pessoas que o apoiam. Muitas até já não apoiam mais como apoiavam antigamente. Essas pessoas, sim, merecem total respeito, porque de boa fé estavam ali se reunindo para manifestar uma vontade e tiveram esta vontade completamente frustrada por alguém que sabia que nada iria acontecer. Pegou o seu avião, foi embora, ficou meses fora do Brasil, largou essas pessoas na mão e ainda hoje nada fez de concreto para ajudar a melhorar a situação dessas pessoas. Pois é, tem um outro aspecto que eu quero repercutir com os nossos comentaristas, chama o Mota. Mota, nós não estamos falando de um analista de Instagram, né? José Múcio Monteiro é ministro, não é um palpiteiro de plantão que vai tecer comentários dizendo, eu acho isso, eu acho aquilo. Ele fez parte do processo, né? Participou da transição, conversou com os chefes das Forças Armadas, conversou com o então presidente Jair Bolsonaro. Você não acha que essa declaração, essas falas acabam abrindo um flanco importante, talvez até sobre a necessidade do ministro ser ouvido, né? Enfim, me parece uma declaração que até contribuiria para o inquérito. Inquérito que, diga-se de passagem, já está na PGR, sendo apreciado, inclusive, pelos integrantes do Ministério Público. É difícil esgotar os comentários a respeito desse assunto. Eu espero que a gente fique o programa inteiro só nesse assunto, porque há muito o que dizer. Eu queria primeiro observar que o meu ilustríssimo colega Cristiano Beraldo misturou duas facetas desse episódio no comentário dele. A faceta jurídica e a faceta política. Então, é importante a gente colocar os pingos nos is em relação ao aspecto jurídico, auxiliados agora pelo ministro da Defesa. Eu não sou jurista, eu sempre repito isso, mas eu tenho muitos amigos que são, e eles não me deixam esquecer as peculiaridades jurídicas dos processos de 8 de janeiro. Primeiro, nenhum dos réus julgados pelo STF tem foro privilegiado. Os poucos deputados que foram investigados por suposta participação não chegaram a virar réus. A investigação foi investigada por falta de provas. Como é que cidadãos comuns são julgados na mais alta corte, sem possibilidade de recorrer
a nenhuma outra corte, porque não existe corte acima. Segundo, homens, mulheres, idosos e crianças foram mantidos amontoados em um ginásio. Eu acho que isso deve violar todos os manuais de direitos humanos em todas as organizações em todos os países do mundo. Eu já disse aqui, se a polícia de algum estado fizesse isso numa operação policial, eu acho que no dia seguinte aconteceria uma intervenção naquele estado. Terceiro, as audiências de custódia, que são a coisa mais eficiente do sistema criminal do Brasil. Se um traficante, um estuprador, um assaltante for preso em flagrante, em 24 horas acontece uma audiência de custódia. Isso não aconteceu com os presos do 8 de janeiro. Outro pequeno detalhe, os advogados também tiveram acesso prejudicado aos processos, com muitos advogados dizendo: eu não consigo acessar o processo do meu cliente. Por último, as sentenças do 8 de janeiro, como já foi dito aqui agora pelo ministro, foram totalmente desproporcionais. Uma mulher que assassinou e esquartejou o marido foi condenada a 16 anos de prisão. Uma senhora, mãe de 2 filhos, que escreveu com batom em uma estátua, foi condenada a 17 anos de prisão. Nos processos do 8 de janeiro, a chamada dosimetria da pena morreu de overdose. E me desculpem dizer isso, mas a verdadeira justiça morreu de vergonha. Vou trazer um complemento aqui, a gente vai continuar tratando dessas questões, mas apesar dos acenos favoráveis do presidente da Câmara, Hugo Mota, e também do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o judiciário já articula uma reação ao projeto da anistia. A oposição está fortalecendo a medida e pretende pautar a proposta nas próximas semanas. No entanto, magistrados afirmam que, mesmo que o texto seja aprovado pelo Congresso, é o judiciário que dará a palavra final sobre a validade do perdão. Alguns deles, inclusive, já afirmam que a medida pode ser declarada inconstitucional, alegando que nem todos os crimes são passíveis de anistia. Dávila, informação, claro, de bastidor, né? Alguns integrantes da Suprema Corte teriam feito essa revelação a alguns jornalistas sobre essa articulação caso o PL da anistia seja aprovado. Fatalmente, isso seria questionado no Supremo Tribunal Federal e, na avaliação de alguns, essa medida, mesmo que aprovada pelo Congresso, poderia ser derrubada pelo STF. Bom, começa mal essa história, porque, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal não espera o Congresso se manifestar e tenta antecipar uma decisão do Congresso dizendo que, se ela for aprovada, que ela pode ser considerada inconstitucional. Isso é ativismo do judiciário. Quem tem que decidir a anistia é, sim, o Congresso Nacional. É fato que, se amanhã a Suprema Corte optar por recusar aceitar uma decisão do Congresso, provavelmente porque vai alegar que não há anistia contra atentado ao Estado Democrático de Direito, isso vai abrir uma crise sem precedente entre o Poder Legislativo e Judiciário. Certamente a ferida vai aumentar. E aí o que pode acontecer é escalar esse conflito, ou seja, medidas que estão engavetadas para cercear a atuação do Supremo Tribunal Federal podem ser colocadas em votação. Ou seja, parece que vai começar uma guerra entre os poderes. E isso não é bom para o país nesse momento. Vai aumentar a instabilidade política, vai aumentar o conflito entre os poderes e, mais uma vez, o Supremo dá uma péssima demonstração de opinar sobre um tema que ainda será discutido no Congresso, mas já ameaçando que, se o veredito não for de acordo com o que o Supremo acha que é correto, ele pode rever uma decisão do Congresso Nacional. Teremos tempos de conflito e tempestade pela frente, Caniato. Pois é curioso quando você encerra o seu comentário falando em conflito e tempestade, que justamente esse PL da anistia, Cristiano Beraldo, era um PL que poderia trazer a pacificação para o país. Pacificação, vírgula, né? Não necessariamente. E aí tem um aspecto que eu queria até
começar falando sobre o que o Mota colocou. E, de fato, eu fiz uma abordagem tanto da questão jurídica quanto da questão política. E na questão jurídica, Mota, essas pessoas que estão ali, ou pelo menos parte delas, estão sendo usadas de troféu para demonstrar uma vitória de uma narrativa em relação à outra. E isso é absolutamente deprimente, porque demonstra uma fragilidade institucional que temos hoje, onde pessoas brasileiras são utilizados ao bel prazer de poderosos. E isso é extremamente grave. Então, quando a gente vê essa questão já de uma antecipação, de uma decisão no caso da anistia, por exemplo, a anistia que foi concedida a pessoas que pegaram em armas, pessoas que assaltaram, que sequestraram, que mataram, que fizeram todo tipo de barbaridade na época do regime militar no Brasil e que depois uma lei de anistia foi aprovada e muitas dessas pessoas, além dos crimes que cometeram, ainda se viram em situação de receberem indenização do Estado brasileiro. Só que agora, como a anistia visa amenizar a situação de pessoas que apoiam o outro lado, aí torna-se um motivo suficiente para um grupo de poderosos de passar por cima de tudo e de todos para fazer prevalecer o seu entendimento do que é certo ou errado. Eu gostaria de ver o Brasil uma democracia para valer, uma democracia constitucional, onde a lei que está na Constituição fosse observada de forma serena, sem esse tipo de militância com aqueles que têm a caneta na mão. Infelizmente, estamos num momento extremamente delicado da história do Brasil. Você, Mota, as informações divulgadas no dia de hoje, uma ala da Suprema Corte estaria articulando, inclusive, a derrubada caso a anistia seja aprovada no Congresso Nacional. Há um entendimento de que haveria um flanco jurídico, talvez uma interpretação que pudesse classificar como inconstitucional a medida caso venha a ser aprovada pelo Congresso. Mota. São várias coisas que chamam a atenção dessa situação toda, né? Porque o judiciário é um poder neutro. Ele só age quando provocado. O judiciário não deveria ficar lá planejando a reação a eventuais movimentos. Não foi assim que eu aprendi que uma república funciona. Também não é correto esse argumento de que os crimes de 8 de janeiro não podem ser anistiados. De novo, me socorri dos meus amigos juristas. Eles me dizem o seguinte: a ação de grupos armados, admitindo-se que fosse esse o caso, a ação de grupos armados contra a democracia é um crime inafiançável e imprescritível, mas é sim passível de anistia. É o que diz a Constituição. Eu sei que muita gente perdeu o hábito de ler a Constituição, virou uma coisa assim meio de improvisação, de coração, mas às vezes é importante ler o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. Ele diz lá claramente os crimes que não podem ser anistiados são tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Pois é, agora, Dávila, trazendo os aspectos levantados pelo Beraldo e também pelo Mota, é preciso também que a gente discorra sobre essas informações de bastidores, recado que é enviado de um para o outro, daí determinado jornalista de tal veículo tem a informação, não revela o nome, mas diz que a Suprema Corte estaria preparando uma reação caso a anistia seja aprovada no Congresso. Você bem disse, né, no seu comentário. Bom, se é dessa forma, esse assunto começa mal, entendeu? Porque a gente já começa a antever um cenário que é de interferência e usurpação da atribuição daquele poder. Então,
é muito difícil, inclusive, achar que esse processo vai transcorrer da maneira como deve com esse tipo de sinalização, né? Porque nos parece que já estão enviando recados e usando a imprensa para isso, inclusive. É verdade, Canhato. E o ponto principal é o seguinte: a anistia é, sim, uma decisão política. Por isso que ela é aprovada pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai aprovar a anistia. É uma decisão política. Evidentemente que ela tem um conteúdo jurídico, porque ela acaba livrando pessoas ou perdoando pessoas de determinadas ações e crimes. Mas ela é uma decisão política. Isso vai ajudar a formar um consenso ainda maior na votação. Eu tenho certeza que depois dessa indireta dos membros do Supremo, vai ajudar ainda mais Hugo Motta a conseguir um número maior de votos. E aí o tamanho da vitória conta muito. Como é uma decisão política, uma vitória estrondosa da anistia vai aumentar o custo político para o Supremo Tribunal Federal cancelar ou anular uma decisão do Congresso. Porque vai ficar muito claro que isto é uma decisão da maioria absoluta do Congresso Nacional. Então, me parece que o debate da anistia no Congresso vai tomar uma proporção ainda mais política, no sentido de que isso aqui é fundamental ser aprovado para defender a soberania e a honra da casa. E se essa votação for realmente uma maioria absoluta, vai criar mais dificuldade ainda para o Supremo Tribunal Federal reverter uma decisão do Congresso Nacional. E se isso ocorrer, como eu falei, vai escalar o conflito para uma área muito perigosa. O Brasil, a nossa história, está cercada de momentos de tensão que, quando não houve serenidade daqueles exercendo o cargo, o que aconteceu foi a total degeneração das instituições políticas. Então, nós temos de olhar para a nossa história, não cometer os erros do passado e respeitar a anistia como um ato político e, se for aprovada pela maioria do Congresso, como o início da pacificação de um país que precisa esvaziar a polarização que tantos males já fez ao país. Pois é, e até ontem muitos entendiam que a aprovação do PL da anistia poderia pacificar o país. Agora, Beraldo, você não consegue identificar o início de um movimento, ou pelo menos o crescimento de um movimento diferente, né? O aumento de figuras que vêm questionando o que tem sido feito por integrantes do judiciário, especialmente em relação às penas que são atribuídas aos baderneiros do dia 8 de janeiro. Enfim, parece que os integrantes da corte estão ficando cada vez mais expostos, né? Porque a gente já via a manifestação aberta de um grupo que é conhecido de grande parte do país, mas parece que há uma adesão cada vez maior de figuras importantes, né, acerca dessas penas. Só receber